Olá, queridos, queridas. Boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação no dia de hoje. Hoje estamos fazendo em um lugar diferente também, mas o importante é que estamos na busca do crescimento do relacionamento de Deus para com Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar aí os irmãos entrarem só um pouquinho para que possamos começar o nosso pensamento, a nossa meditação do dia de hoje. O pessoal já está entrando, já temos alguns irmãos online. Sejam todos muito, muito bem-vindos mesmo a essa transmissão de vídeo. Que a graça de Cristo possa ser sempre, sempre presente sobre a sua vida hoje e sempre. Vamos fazer uma oração e logo após a oração nós vamos ver uma mensagem musical. Nós sempre temos o costume de fazer isso logo no começo das transmissões online, trazer uma mensagem musical também. Vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Senhor, muito obrigado porque a sua graça, sua graciosidade é muito maior do que a nossa vida, muito maior do que a consequência do nosso pecado, porque o Senhor é bom para conosco, o Senhor é maravilhoso para conosco, o Senhor tem nos sustentado, nos guiado nas veredas da sua justiça, do teu amor, do teu nome. Que no dia de hoje nós possamos receber mais do Senhor, aprender mais do Senhor e crescer mais conforme a vontade do Senhor. Quebranta o nosso ego, quebranta o nosso eu, para que nós possamos, meu Deus, abrir as nossas mentes e os nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Usa-nos, Senhor, da maneira que for possível que sejamos usados, Pai, para que possamos ser bênção na vida de todos aqueles que nos cercam. Meu Deus, abençoe aqueles que necessitam, Senhor, todos aqueles que necessitam, e aqueles que necessitam da sua graça, da sua misericórdia, da sua graciosidade, da sua bênção. E aquele que ainda não teve um encontro pessoal contigo, Senhor. Que nesse momento eles possam receber a sua manifestação gloriosa e perceber quem verdadeiramente é o Senhor. E assim poder ter a oportunidade de conhecer o Senhor e de adorar de todo o coração. Nós, nessa noite, te agradecemos a honra e o privilégio de podermos falar contigo e de podermos falar de ti para todos aqueles que precisam. E para todos aqueles nossos irmãos que estão espalhados nos mais diversos locais, nas mais diversas áreas, que o Senhor possa os abençoar poderosamente e que eles possam crescer na vontade de te buscar, na comunhão do Espírito, mesmo sendo à distância, Pai, que possamos crescer e nos desenvolver na comunhão do Espírito. Nós clamamos, te agradecemos, te pedimos e te rogamos. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Já oramos, já falamos com o nosso Deus. Agora, nesse momento, nós vamos para uma meditação musical. Preste atenção na letra dessa música. Preste atenção na verdade que essa música busca nos trazer. Vamos para a nossa meditação musical? Quebra-me
depois dessa meditação musical, de precisarmos buscar ser vasos novos. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, querido, querida, em Jeremias capítulo de número 18. Jeremias capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Nós vamos fazer a leitura da Bíblia, depois nós vamos passar para a nossa meditação e assim, após lermos a nossa meditação, nós vamos comentar um pouco sobre ela. Ok? Jeremias 18, de 1 a 6. O texto fala o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce até a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em sua obra com barro que estavam sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Vamos fazer a leitura da meditação e aí nós vamos passar para o nosso bate-papo, para o nosso comentário. Estando nas mãos do oleiro, como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Usando uma parábola com elementos comuns da cultura, Deus estabelece uma analogia da condição moral e espiritual que o seu povo se encontrava. O barro era como seu povo, e ele como oleiro. O barro, até virar o vaso, passa por um processo acurado, ele precisa ser limpo, ter consistência uniforme, e ao chegar na olaria, ia direto para um tanque de água para ser amolecido. Já estando na roda do oleiro para ser transformado em vaso, ele precisa estar em movimento, porque era nesse momento que as interferências, as sujeiras, eram identificadas e removidas. Nesse processo de transformação, o oleiro tinha bons e maus resultados. E podia escolher refazer ou lançar o barro num monte de refugos. Da mesma forma, muitas interferências são incorporadas ao longo da nossa vida, que impede que sejamos um barro adequado e nos transformemos no vaso que honre ao Senhor. Independentemente dos elementos que precisam ser removidos, a tônica sempre estará sobre aquele que pode todas as coisas. E ele tornará qualquer barro excelente para cumprir o que se propôs. Há perdão e graça para você. Mas, assim como o barro precisa estar em movimento, você precisa se mover em direção a Deus. Reconheça a sua condição, o seu estado, as suas limitações, os seus pecados, e Deus pode e quer te trazer um novo significado para a vida. Quando nós olhamos o texto de Jeremias, nós vemos que é um texto exílico. Em outras palavras, a comunidade estava exilada em uma terra distante, em uma terra que não era dela. A comunidade a qual Deus fala, que é o povo de Israel, estava sem esperança de uma resposta e até mesmo
de uma libertação de Deus, assim como ela teve aquela libertação lá no Egito, né, aquela libertação miraculosa, que é considerada a maior libertação de Deus sobre qualquer povo, a comunidade estava sem essa esperança de ser transformada, de ser liberta, de ser ouvida por Deus. Tanto é que alguns dos hebreus ou dos judeus que foram para o exílio, lá se estabeleceram de uma forma tão poderosa e enriqueceram. Esqueceram da sua terra natal e esqueceram de quem os levou àquela terra e qual era o motivo das pessoas estarem naquela terra. Na terra de Jerusalém, na terra da Judéia e no reino de Israel em si. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos algumas questões que precisam ser bem patentes em nossas vidas. Primeiro, Deus sempre usa situações e possibilidades comuns para tratar de pessoas comuns através de uma verdade sobrenatural. O que isso quer dizer? Deus pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser, porém, Ele respeita a minha, a sua e a nossa limitação. Eu tenho uma grande preocupação com algumas pessoas que tendem a ultrapassar o natural para entender a revelação sobrenatural de Deus. Em outras palavras, mesmo Deus sendo sobrenatural, Ele vai respeitar a sua naturalidade para te trazer uma verdade. Deus estava falando de uma reconstrução ética, moral e de uma manifestação sobre o povo dele. Porém, se nós formos observar, se nós formos levar em consideração o que Deus fez, como Deus agiu através da manifestação para com o profeta, nós talvez não percebemos que ele respeitou a condição e a limitação humana do profeta. Em outras palavras, Deus não vai fazer aparecer uma coluna de fogo se ele já deu a mensagem que te dá a vida eterna. Se ele já deu o estatuto de lei perene, o estatuto de lei que te leva e te conduz à eternidade, que é a palavra dele, a Bíblia diz e fala de todas as coisas, pastor, de tudo, não necessariamente de tudo. Por exemplo, tem gente tentando achar, né, na Bíblia algo para o coronavírus, por exemplo. Com certeza, vão achar muitas situações e consequências das atitudes humanas e de atitudes pecaminosas humanas e de atitudes de Deus para com o pecado, mas não especificamente para com o coronavírus, por exemplo. Mas de tudo que eu preciso saber para me encontrar diretamente com Deus, a Bíblia nos mostra. E essa é a realidade que nós precisamos levar em consideração. Pensar e raciocinar que a Bíblia me leva a uma verdade: Jesus Cristo. E essa uma verdade é a única verdade que me revela o caminho de encontro com o Pai. E lá, por ter aceitado, lá encontrando com o Pai, por ter aceitado a Jesus Cristo, eu vou ter um selo chamado Espírito Santo, a marca da permanência da vida de Cristo em minha vida. Em outras palavras, a marca do selo da promessa de Cristo em minha vida, de que Ele voltaria para nos buscar. E aí nós entramos em uma outra questão, né? O tragar, o arrebatar de Cristo sobre nós. Cristo vai voltar, pastor? Com certeza, para todo mundo. Agora, para algumas pessoas ele já voltou. Para outras pessoas, ele ainda vai voltar. Indiscutivelmente, se ele voltar sobre as nuvens e glória para que todos vejam, ou se ele voltar pessoalmente para você
ou para mim, caso enfrentemos a morte física, ele vai voltar. Essa é a primeira realidade que é manifesta no texto. Qual é a primeira realidade, então? Que Deus, mesmo sendo sobrenatural, podendo fazer todas as coisas da maneira como Ele quiser, Ele respeita a nossa limitação natural e mostra o transcendente através do palpável. Em outras palavras, eu vivo a utopia encarnada através de uma promessa. Em outras palavras, eu vivo o sobrenatural no limite do meu natural, que me leva ao transcendente. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós precisamos observar nesse texto. Muitas das vezes, sobre as nossas vidas, é necessário haver falta, ou melhor, mais da vontade de Deus e menos da minha vontade. O que isso significa, pastor? O barro, ele não toma a forma que ele quer, mas ele é moldado conforme a vontade de quem está moldando. E aí nós podemos fazer uma interpretação clássica e uma interpretação bem simples para que nós possamos entender. Primeiro, quem está no controle da sua vida? Isso é muito interessante nós pensarmos. Quem está no controle da sua vida? Talvez você fale assim, não, pastor, eu tenho o controle da minha vida, tanto é que pelo controle que eu tenho da minha vida, eu decido seguir ou não a Jesus Cristo. Ok, mas através desse controle eu resolvo entender quem verdadeiramente tem o poder necessário e mais do que suficiente para levar a minha vida a estar sob controle. Porque uma coisa é o sobre e uma coisa é o sob. Isso nós precisamos entender. Sobre é aquele que está acima. Então, se eu estou abaixo de uma situação, aquele que está acima me cuida. Então, eu preciso estar sob o controle daquele que está sobre o controle. Em outras palavras, eu preciso entender que eu não tenho força para controlar todas as questões da minha vida, todas as situações da minha vida. E para isso eu preciso de orientação e permissão. E essa permissão é dada quando eu aceito que não tenho controle na minha vida e peço para que Ele controle a minha situação, a minha vida. Peço para que Deus controle a minha vida. E Deus controlando a minha vida é a presença de Cristo em mim. E se Cristo está em mim, existe esperança da glória. Quando nós falamos de glória, nós não podemos pensar somente no céu. Quando Jesus começa a me falar sobre o Pai Nosso, quando ele começa a nos ensinar sobre o Pai Nosso, quando ele começa, lá em Mateus 5, falar no Sermão do Monte e tal, e ele mostra a oração do Pai Nosso, ele deixa bem claro que a oração me mostra na prática. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma maneira que ela é feita lá no céu. E aí sim, o nosso pão de cada dia nos é dado. E aí sim, as nossas ofensas são perdoadas. E aí sim, nós não caímos na tentação. E aí sim, nós somos libertos do mal, porque nós reconhecemos. Em outras palavras, nós trazemos de volta a realidade para as nossas mentes e para os nossos corações. De quê? De que somente é dele o reino, somente é dele o poder e somente dele a glória para sempre. Quando nós olhamos para a realidade do vaso nas mãos do oleiro, nós precisamos entender que quanto mais nós buscamos controlar a nossa vida, o prazer só é terreno. Agora, quando nós entendemos que Cristo está sobre nós e nós estamos sob o controle dele, ele nos dá liberdade
para controlarmos as nossas vidas estando sob a sua vontade. E aí, nós entendemos o que Gálatas nos diz, que a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo. Em outras palavras, a verdadeira liberdade é escolher ser livre por causa de Cristo, que já pagou o preço da minha fiança eterna. Em outras palavras, eu preciso ser moldado conforme a humilhação que me é proposta através da honra de Cristo na cruz. Para explicar melhor quem faz o que quer, na hora que quer, como quer, é Jesus Cristo em minha vida. Eu preciso entregar o controle da minha vida a Jesus. Porque senão, se nós olharmos para a realidade do mundo hoje, 2 milhões de infectados por um vírus que não tem, teoricamente, cura bem elaborada. Existe uma pré-ciência que tem dado efeito em alguns e alguns têm morrido. Ok. 2 milhões de infectados no mundo. Aí, talvez uma pessoa fale assim, não, pastor, mas 2 milhões... Só o Brasil tem 211 milhões, alguns outros dizem que tem até 250 milhões de habitantes. Se você pegar 2 milhões, não vai dar 1% da população só do Brasil. A minha pergunta é, existem 2 milhões de respiradores no mundo? É isso que nós precisamos tomar cuidado. E raciocinar, refletir e pensar. Agora, quando nós estamos tranquilos e entendemos que quem tem o controle de tudo é Cristo, nós nos preocupamos sim, mas não nos sentimos desamparados. Porque Ele faz o que Ele quer. E se eu tenho a certeza de que estou sob a vontade dEle, eu estou salvo, estou lavado, estou remido, e se eu fechar os meus olhos agora aqui na terra, me encontrarei com a verdadeira vida lá no céu, que é o próprio Cristo. E por fim, queiramos nós ou não, o único que tem o controle de todas as coisas é Deus. Ele pode fazer o que Ele quer. Então é melhor nós estarmos debaixo da vontade dEle para nos sentirmos livres, porque Ele nos dá a liberdade, do que recebermos a condição que Ele quiser, querendo nós ou não. Quando eu aceito estar debaixo do controle dEle, Ele automaticamente paga o preço da minha liberdade. Ele me dá a liberdade de escolha e aí sim eu me torno livre. Agora, quando eu não estou sob o controle dEle, o que acontece? Ele faz o que Ele quer. Queira eu ou não. É isso que diz o versículo de número 6. Não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro? Ele pode. E muitas das vezes Ele faz quando é necessário. Eu quero te convidar a mais um momento de oração. E assim nós vamos encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que essa mensagem seja bem real, bem patente nas nossas vidas, que nós possamos nos curvar diante de Ti e entendermos que somos livres através da Sua vontade, porque o Senhor nos garante a liberdade, não porque a minha força de expressão garante a liberdade sobre mim. Senhor, eu te imploro que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, de todas as pessoas que precisam e estão se sentindo necessitadas. Eu te imploro, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu querer e a Tua vontade impere sobre as nossas vidas e assim nós possamos nos sentir tranquilos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Se existe alguém ouvindo, vendo esse vídeo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o momento, Senhor. Que o Seu Espírito possa tocar em seu coração e sua vida possa ser quebrantada a ponto de ser entregue a Jesus como o único e suficiente Salvador. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, que nós sejamos constantemente alimentados e nos sintamos, Senhor, guardados e protegidos por Ti.
Tem misericórdia da nossa economia global. Tem misericórdia das famílias que estão perecendo e que vão mais perecer e outros que vão começar a perecer. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós já clamamos, meu Deus, entra com a tua providência já. Nós imploramos isso ao Senhor. E te pedimos que acima do nosso querer, faça a tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a sabedoria do Espírito possa estar presente sobre a sua vida, sobre o seu coração e sobre as suas atitudes. Que você não venha tomar nenhuma atitude que não esteja debaixo da vontade de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Buscando na palavra. Como é que eu sei buscar na palavra? Procurando alguém que possa te ensinar. Isso se chama começar a fazer discípulos. Não meus, não dos outros, mas de Cristo. Que Deus te abençoe, através do poder do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.